Tiago, capítulo 1, verso de número 21. Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Bom, Tiago aqui ele começa a sair um pouco do assunto que nós já meditamos, que até então ele vem falando sobre as provações, do capítulo 1, do verso 2 até o verso de número 20. Agora ele vai tratar da questão prática da palavra de Deus. E esses dois assuntos estão perfeitamente interligados e é com naturalidade que Tiago passa de um assunto para o outro. Aqueles leitores de Tiago, os judeus cristãos, eles precisavam ser exortados a se conduzirem corretamente em meio às tribulações. E exatamente por não colocarem em prática aquilo que ouviam regularmente nas suas reuniões das igrejas, Tiago então passa a repreendê-los por serem meramente ouvintes de sermões. Este é o assunto que vai ocupar então a preocupação de Tiago até o fim deste capítulo. Ele primeiramente exorta os cristãos a prepararem o seu coração para receber a palavra de Deus, a semelhança de um terreno que precisa ser preparado para receber a semente. Depois ele vai falar que ao ouvir a palavra de Deus sem praticá-la, é você cometer o pecado de auto-engano. Ele diz que tal religião não salvará ninguém. É como o homem que se olha no espelho e não toma qualquer providência para consertar os defeitos que são mostrados na sua face. Ele diz isso. Depois ele vai fazer um contraste sobre quem pratica aquilo que ouve, e ele vai dizer que aquele que ouve e pratica a palavra é bem-sucedido em tudo que faz. E Tiago conclui essa parte com um teste sobre a verdadeira religião, que consiste em dominar a si próprio e no amor a Deus e ao próximo. Então hoje nós vamos tratar apenas do verso 21, que Tiago fala aqui sobre como devemos preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Em conclusão ao seu argumento contra a ira nos dois versos anteriores, Tiago, então, agora ele exorta sobre a necessidade de mansamente nós acolhermos a palavra de Deus. Ele fala aqui sobre a palavra da verdade, que ele já havia mencionado no verso de número 18, quando ele fala, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E agora, então, ele fala sobre a necessidade de nós acolhermos a palavra. Acolher a palavra. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, nós devemos receber, aceitar
acolher a palavra de Deus, em vez de somente ouvir a palavra. Tiago diz que essa palavra foi implantada em nós. A palavra que ele usa aqui é como uma semente que é plantada num solo e que, para ser plantada no solo, a gente precisa preparar o terreno para que esta semente, ao ser plantada, ela possa germinar, ela possa crescer e, por fim, frutificar. Então, o evangelho é como uma semente, é comparado com uma semente. Inclusive, muitos dizem que Tiago aqui ele está usando a ilustração que o próprio Senhor Jesus fez durante o seu ministério, no Sermão do Monte, onde ele compara o evangelho com uma semente que é semeada pelo semeador. Tiago faz uso dessa imagem, dessa ilustração, para mostrar então que a palavra de Deus, ela é a semente que nós devemos acolher no nosso coração. Agora, Tiago ele deixa muito claro, ele especifica o modo como nós devemos acolher a palavra de Deus. Ele diz aí, primeira coisa que ele fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Este é o primeiro passo para nós podermos acolher a palavra de Deus no nosso coração. Nós devemos, segundo Tiago, nos despojarmos. Essa palavra aqui, despojar-se, ela significa despir as roupas. Despir as roupas. É uma linguagem usada pelo apóstolo Paulo. Ele também falou sobre isso em Efésios, lá no capítulo de número 4. O apóstolo Paulo fala sobre esta atitude que o cristão deve ter diariamente em sua vida cristã. E ele diz assim, Efésios capítulo 4, verso de número 22, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, para nós sermos transformados pela palavra, pelo evangelho, é necessário, primeiramente, essa atitude de nós nos despirmos das roupas do velho homem, de nós renunciarmos, de rejeitarmos tudo aquilo que impede que a palavra implantada em nós seja frutífera. Tiago diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Você vai ver na Escritura sempre esta exortação para que nós renunciemos o pecado na nossa vida, para que haja uma atitude de arrependimento. No Velho Testamento mesmo, os profetas falam para o povo lançar fora os ídolos, as suas maldades, os seus pecados. E o Novo Testamento traz essa mesma ideia de que nós devemos abandonar, deixar, renunciar. Nós devemos então ter um coração quebrantado.
A palavra implantada só vai realizar a sua obra se primeiramente nós limparmos o terreno do nosso coração. Tiago aqui identifica aquilo que deve ser renunciado. Ele fala, primeiro, toda impureza. Toda impureza. A impureza aqui não se refere à impureza sexual, embora a palavra algumas vezes seja usada na Escritura com este sentido, mas Tiago está falando aqui da sujeira que o pecado causa no nosso coração, da poluição que o pecado causa na nossa vida. Então, a impureza é semelhante ao espinho, semelhante às ervas daninhas que sufocam a semente do evangelho e impede que o evangelho cresça e produza frutos na nossa vida. Certamente, como eu já disse, Tiago aqui tem em mente a parábola lá do semeador, que foi contada por Jesus. Ele disse em Lucas, capítulo de número 8, o Senhor Jesus falando sobre essa parábola, ele fala que outra semente caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. E Jesus, ele interpreta dizendo assim no verso 14: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, se nós não tirarmos esses espinhos do nosso coração, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não limparmos o nosso coração de todo entulho, o evangelho não vai crescer e não vai frutificar na nossa vida. Tiago fala que devemos nos despojar então da impureza e ele fala, e acúmulo de maldade. Essa palavra acúmulo aqui é a mesma palavra para abundância. A Bíblia fala da abundância, da graça, da abundância, da alegria, e aqui Tiago se refere à abundância da maldade. A abundância da maldade. Uma discussão que se tem nesta exortação de Tiago é que a interpretação dessa palavra ela deve ser entendida da seguinte maneira. Se Tiago está aqui dizendo que a palavra já foi implantada no coração, então significa que já houve alguma mudança no coração, porque ele está falando aqui para aqueles que já se converteram a Cristo Jesus. Então, o coração do crente já é um coração transformado. Portanto, o acúmulo de maldade aqui pode ser interpretado como no sentido de algo que não como excede, algo que tem excesso, mas como algo que ainda nos resta. Então, uma tradução disso seria: despojai-vos daquilo que ainda resta da maldade em vosso coração. Provavelmente esta é a melhor interpretação. Tiago está dizendo então que mesmo o cristão que já se converteu a Cristo, ainda resta nele maldade devido à sua natureza caída. A sua natureza caída. Então, devido aos resquícios do velho homem, que ainda está presente na vida do cristão, nós devemos, então, continuamente, esse é um exercício diário,
aquela ideia que às vezes algumas pessoas têm de que basta você se arrepender uma única vez, naquele dia que você reconheceu que você era pecador, que você precisava de Jesus como seu Salvador, que o arrependimento se dá uma única vez, que a fé em Cristo se dá uma única vez. Isso não é verdade. Conversão aqui pode ser visto como um processo. Nós devemos nos arrepender todos os dias. Jesus disse que nós devemos renunciar a nós mesmos a cada dia. A cada dia. Então, a vida do cristão tem que ser uma vida de arrependimento. A vida do cristão tem que ser esse exercício diário, onde a cada dia nós nos despojamos do velho homem, onde a cada dia nós renunciamos o pecado na nossa vida, para que a palavra de Deus que foi implantada em nós, ela possa produzir os seus efeitos, o evangelho transformar a nossa vida. Então, esta é a primeira atitude. A primeira atitude para que a palavra de Deus transforme a nossa vida é nós prepararmos o coração todos os dias, né? Como alguém que vai preparar o jardim da sua casa e faz aquela limpeza, e tira os entulhos, e tira as ervas daninhas, assim também nós devemos preparar o terreno do nosso coração para receber a palavra do Senhor Jesus. A segunda atitude vai além de preparar o coração. Tiago fala que nós devemos receber, então, o segundo passo, receber a palavra com mansidão. Acolhei com mansidão. Não com ira, mas como um solo suave, que foi preparado para receber a semente, ou seja, uma atitude de abertura e disposição para ouvir, acolher e obedecer a palavra, o evangelho que foi pregado. Tiago aqui ele descreve a palavra neles implantada como sendo poderosa para salvar a vossa alma. Mas para que ela seja poderosa para salvar a nossa alma, o nosso coração precisa estar então preparado, como um terreno preparado, que é preparado para receber a semeadura. Nós devemos então ter essa disposição, uma atitude de abertura, uma disposição para ouvir, para acolher a palavra de Deus. Veja que naquela parábola contada por Jesus, que é a parábola lá do semeador, o texto nos diz que a semente que caiu na boa terra, verso 15, e que produziu a 100 por 1, diz que são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Ouvido de bom e reto coração. É isso que Tiago está falando, desta mansidão para ouvir o evangelho. Eu tenho que ter disposição para ouvir o evangelho, né? Então não é ser meramente ouvinte, não é apenas eu ouvir uma pregação, agora nessa época de pandemia, né? Assistir uma pregação, colocar lá no YouTube e ir fazendo as minhas coisas e simplesmente deixar aquilo ligado, ouvindo, mas sem ter essa disposição. O que Tiago está falando aqui é não ser meramente ouvinte, não é isso.
É você ter uma disposição interior, uma mansidão, um desejo de ouvir a palavra de Deus mesmo, de ouvir a palavra de Deus. Uma disposição interna. É aquela disposição que você encontra na igreja lá em Atos capítulo 17, os bereanos, diz que eles eram mais nobres do que os do que eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra com toda a avidez. Avidez. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ouvir a palavra de Deus com essa abertura de coração, com essa disposição em querer ouvir, em querer acolher e obedecer à palavra. E ele então descreve a palavra, ele faz a descrição da palavra aqui, dizendo que a palavra no cristão, ela foi implantada como poderosa, como algo poderoso para salvar a nossa alma. Então a primeira coisa é que a palavra em si mesma, ela é poderosa. Em si mesma, a palavra, o evangelho é eficaz, porque é palavra de Deus. Ou seja, ela é capaz de realizar aquilo a que se destina, como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 55, verso de número 11. Isaías 55, verso 11, diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra por ela mesma, ela é poderosa, porque ela é palavra de Deus. Mas Tiago aqui coloca uma condição. A condição para que o evangelho transforme o coração de uma pessoa é que esta palavra, somente sendo acolhida de forma correta, ela pode produzir mudanças no coração. Aqui nós vemos que a soberania de Deus e o poder de Deus não anulam a responsabilidade da ação humana. Ao mesmo tempo que nós vamos encontrar na Escritura exortações para nós ouvirmos e receber em fé a palavra de Deus, também a Bíblia vai nos mostrar que por falta de fé na palavra de Deus, as pessoas não experimentam a mudança que o evangelho pode produzir. Por exemplo, Hebreus capítulo 4, verso 2 diz assim: A palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então Deus é poderoso para transformar o coração de uma pessoa pelo evangelho, a palavra é suficiente, porém, se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, se não houver esta disposição de ouvir o evangelho, esta pessoa não vai experimentar o poder transformador de Cristo Jesus. Tiago diz que a palavra implantada, ela é poderosa. E ele vai terminar dizendo que ela é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar a vossa alma. Salvar aqui é o verbo regularmente usado no Novo Testamento para se referir à salvação dos pecados mediante a fé em Jesus Cristo. E esse é o ponto enfatizado aqui por Tiago, ao dizer que a palavra é
poderosa para salvar a alma. Vemos aqui que para Tiago a palavra pregada é o meio divino para a salvação da alma. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, capítulo de número 1, ele diz assim, no verso de número 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com Santo Espírito da promessa. Então veja que é por meio do evangelho, quando nós nos arrependemos e cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que nós experimentamos esta obra da graça de Deus. Quando nós então experimentamos a salvação pela fé em Cristo Jesus. É mediante a pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos explicar uma questão aqui importante. A questão é, se os leitores de Tiago já eram crentes em Jesus Cristo, em que sentido, então, eles deveriam acolher a palavra de Deus para a salvação da sua alma? Se eles já eram salvos, por que eles precisavam acolher a palavra de Deus, então, para a salvação da sua alma? Bom, Tiago aqui, na verdade, ele está considerando aqueles crentes como, de fato, eles eram salvos pela graça. É isso que ele diz no verso de número 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, aqueles crentes já eram, de fato, convertidos ao Senhor Jesus. Então fica essa questão, como que eles devem, então, acolher a palavra de Deus para a salvação da sua alma? Aqui é uma questão interessante, que salvação, ela é vista na Escritura como um processo. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de várias coisas que Deus faz no coração daquele que se arrependeu e creu em Jesus como seu Salvador. Salvação envolve regeneração, salvação envolve santificação, e salvação termina com a glorificação. Então, num certo sentido, é correto nós falarmos que a salvação, ela só é completada, ela só atinge o seu último estágio quando nós chegamos à presença de Deus após a nossa morte, que é o último estágio, chamado de glorificação. Então, a salvação da alma que aqui Tiago se refere é este processo completo, que inclui todas essas etapas: regeneração, santificação e, por fim, a glorificação. Então, os cristãos, eles já são salvos, mas eles precisam prosseguir na santificação. E para isso é necessário, então, acolher a palavra de Deus. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1,18, nós estamos sendo salvos, né? É o que alguns falam do conflito entre o já e o ainda não. Nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas ainda não, né? Ainda não, porque há todo um processo que a Bíblia chama de santificação e, por fim, a glorificação, quando estaremos, então, definitivamente na presença do Senhor Jesus. Então, nós precisamos acolher a palavra de Deus.
neste exercício diário de arrependimento e de mansidão. Se nós exercitarmos isso diariamente, meus irmãos, nós não estaremos sendo apenas meros ouvintes, que é contra isso que Tiago está exortando aqueles cristãos. Não serem meros ouvintes, não apenas serem ouvintes profissionais. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos arrependamos diariamente dos nossos pecados. Sinceramente, tenhamos atitude de quebrantamento diante do Senhor. Ao ouvirmos a sua palavra, ao ouvirmos o evangelho, que tenhamos disposição de coração, de mente, para ouvir o evangelho. Porque assim, esta semente, que é o evangelho, ela vai cair no nosso coração diariamente e ela vai produzir essa mudança que ele já começou em nós, essa boa obra que ele já começou em nós, mas que é por meio do evangelho que nós vamos experimentar, né, essa mudança de Cristo Jesus em nossa vida pela ação do Espírito Santo continuamente, até o dia que nós estaremos, enfim, na presença do Senhor. Quero terminar então concluindo dizendo 3 coisas sobre esse versículo que nós estudamos nesta noite. Primeiro, que Tiago aqui está fazendo então um teste do verdadeiro cristão. Ele já havia falado que o teste para saber se somos verdadeiro cristão está na resposta que nós damos às provações. Depois, a resposta que nós damos às tentações. E agora, a resposta que nós damos diante da palavra de Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa atitude diante do Evangelho, diante da palavra de Deus? Isto vai revelar, segundo Tiago, se nós realmente somos salvos por Jesus ou não. Se a nossa fé é uma fé verdadeira ou é uma fé falsa. Segunda coisa, nós aprendemos aqui com Tiago, então, que a palavra de Deus é uma semente poderosa para transformar o coração do homem. Mas precisamos, para que ela produza em nós o seu potencial de transformação, a sua eficácia, nós precisamos ter uma atitude de arrependimento, atitude de humildade, atitude de avidez, de disposição, de abertura de coração para ouvirmos o Evangelho, ouvirmos a palavra. E isso, meus irmãos, é algo que nós precisamos constantemente estarmos examinando a nós mesmos. Porque sempre nós estamos ouvindo a palavra. Sempre nós estamos ouvindo a palavra. E o que pode acontecer de nós nos acostumarmos a ouvir o Evangelho, acostumarmos a ouvir a pregação da palavra. Nós devemos então sondar o nosso coração sempre, de ter essa disposição de prepararmos o nosso coração como alguém que, como um lavrador que prepara o solo para depois lançar a semente, e aquela semente então poder germinar, crescer e frutificar. Então nós precisamos sempre preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Nesse tempo de pandemia, em que a gente está em casa, nós somos muito tentados a nos distrairmos, né? Distração com as crianças ou distração com televisão ligada, com outras coisas. E nós temos que entender que nós não somos meros ouvintes, nós não estamos assistindo, né? Passivamente, como a gente assiste um filme, como a gente assiste uma série. Agora eu vou assistir a live, né, da igreja, agora eu vou assistir a live do estudo bíblico. Não,
Nós temos que sondar o nosso coração, ao ouvir mesmo, né? Ouvir, como Jesus sempre falava, quem tem ouvidos, ouça. Ele não está falando apenas dos órgãos físicos, ele está falando da nossa atitude interior para com a palavra de Deus. Eu quero ouvir mesmo o Evangelho, quero que Deus fale comigo e eu vou examinar o meu coração, numa atitude de quebrantamento, para que o Evangelho que eu estou ouvindo venha de fato mudar a minha vida, venha de fato transformar o meu viver, né? E por último, falar então desse poder do Evangelho, que Tiago aqui está nos mostrando. O Evangelho é poderoso para mudar a vida de alguém. O Evangelho, quando a pessoa ouve o Evangelho, ela está ouvindo a melhor notícia de todas. Deus se revelou ao homem especialmente por meio da palavra, né? Ele se revela como Criador por meio das obras que ele fez, a revelação geral, mas o Evangelho é a revelação especial de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E este Evangelho pode mudar o coração de alguém. Jesus diz que o Espírito Santo sopra onde quer. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele disse: o Evangelho não está algemado. Então, meus irmãos, aqui há um grande desafio para nós, de levarmos a palavra de Deus às pessoas, através deste meio tão abençoado que nós temos, né? Que é a internet. São as mídias sociais. Compartilhe o Evangelho, compartilhe a palavra, porque Deus pode agir pelo seu Espírito Santo através da pregação do Evangelho e mudar corações e transformar vidas e pessoas neste tempo terem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe para que nós possamos não ser meramente ouvintes profissionais, não, mas que nós tenhamos essa atitude que Tiago diz aqui, de humildade, de quebrantamento, e o evangelho que nós ouvimos, quando você lê a palavra de Deus, Deus de fato possa falar ao nosso coração, falar à sua vida, e nós sermos transformados a cada dia mais e mais pelo evangelho do Senhor Jesus. Amém?